Olá, turma, tudo bem? Tudo tranquilo? Vamos começar então mais uma aula de Direito Agrário, certo? A partir da aula de hoje, nós vamos entrar naquela parte da ementa que se refere aos dispositivos constitucionais e infraconstitucionais do direito agrário, né? Portanto, já vimos a parte mais teórica de fundamentação e agora nós vamos ver como aquelas questões que nós vimos na parte teórica vão surgir, como que elas vão aparecer na legislação brasileira, tá certo? E aí, para começar a falar dessa organização legislativa em torno do tema do direito agrário, nós vamos fazer um destaque e começar a falar, então, a partir dos instrumentos de direito agrário que são estabelecidos pela Constituição Federal e por essa legislação infraconstitucional também, certo? Como de praxe, nós temos aqui a nossa trilha de temas, né, de hoje. Na verdade, eu coloquei aqui um pouco mais para que a gente possa ter uma visualização do que vai englobar esse assunto, né? Então, quando a gente fala de instrumentos de direito agrário, nós estamos falando de classificação do imóvel rural, que é um instrumento importante para que sejam definidas as políticas relacionadas à questão agrária. As políticas agrícolas, que nós já vimos a diferença, né, de agrário para agrícola, e nós observamos que a questão agrícola está se referindo à questão da produtividade, certo? Então, as políticas relacionadas à produtividade da terra. Fazem parte também dos instrumentos de direito agrário o imposto territorial rural progressivo, né, a progressividade desse imposto, a gente vai falar um pouco mais detalhadamente sobre isso em outro momento, mas tanto é que eu coloquei nos dois primeiros quadradinhos ali o tiquezinho, né, para dizer que hoje nós vamos falar dessas duas questões e as outras nas aulas seguintes. Mas eu preciso mostrar para vocês que tudo isso vai fazer parte do tema Instrumentos de Direito Agrário, tá? Então nós vamos ter classificação do imóvel rural, política agrícola, ITR progressivo, desapropriação agrária, terras públicas, uso capião agrária, regulamentação da propriedade da terra por estrangeiros, contratos agrários, né, que vão estar voltados aí ao estímulo para a produtividade, certo? Então, como a gente viu nas aulas anteriores, a questão da produtividade é algo muito relevante para o direito agrário, é algo que está vinculado ao cumprimento da função social da terra, né, que nós vimos que é fundamental, que é imprescindível para a atividade agrícola do nosso país, para a nossa sustentabilidade enquanto sociedade, né, que precisa se alimentar, o ser humano. Então, todos esses temas fazem parte dos instrumentos de direito agrário, tá certo, pessoal? E aí vamos começar, então, sem mais delongas, aqui na classificação do imóvel rural, certo? Então, nós vamos ter essa classificação possível por dois vieses, tá? O primeiro seria pela natureza do imóvel rural e o segundo pela dimensão, né, pelo tamanho do imóvel. Então, essa primeira espécie de classificação, que é pela natureza, ela está relacionada à localização desse imóvel e também à destinação. Então, para atender o critério de classificação do imóvel rural pela sua natureza, eu vou precisar analisar essas variáveis, tá? Localização e destinação daquele imóvel, que nada mais é, vocês vão observar que é o cumprimento de atividade agrária, certo? Então, nós vamos ter aqui, e aí fechando um pouquinho mais aquela classificação anterior, a classificação pela natureza do imóvel, da localização, nós vamos ver alguns conceitos bastante importantes que vão nos ajudar a classificar esses imóveis, certo? Então, em primeiro momento, no que tange a localização, nós precisamos verificar se esse imóvel está em zona urbana ou se ele está em zona rural, né? É um dos critérios. Então, não significa que um imóvel localizado na zona urbana vai ser um imóvel urbano, tá? Por quê? Porque existe o outro critério aqui, que é o critério da destinação. Tá? Então, primeiro a gente vai analisar, esse imóvel está numa zona urbana ou numa zona rural. E aí, nós vamos analisar o segundo critério, que é a destinação, tá? Então, a destinação, ela se refere à
para que o objetivo daquela terra, né? O que se realiza naquela terra. Então, os critérios que vão decorrer daí, né, da destinação, eles se dão de forma um pouquinho diferenciada no Estatuto da Terra, em relação à Constituição Federal e à Lei Material da Reforma Agrária. Tá? Nós vamos ver que tem classificações aí diferentes e nós vamos ver também qual é a classificação que nós vamos utilizar para fins agrários, né? Para fins da disciplina de direito agrário. Mas vamos lá, gente. Primeiro de tudo, né, a primeira coisa que a gente precisa entender é essa questão do que é o imóvel rural e o que é o imóvel urbano. Né? Então, assim, como nós conversamos nas aulas anteriores, a gente sempre vai fazer esse resgate da relação do direito agrário com outras disciplinas, certo? Então, nós temos aí um critério que é utilizado, que foi construído, na verdade, lá no direito tributário, mas que vai ser útil para cá, para a gente definir essa questão da classificação dos imóveis enquanto imóveis rurais ou urbanos, né? Então, lá no artigo 29 do CTN, né, existe um critério, né, na verdade, se determina que os imóveis rurais eles vão ser definidos por exclusão aos urbanos. Aí, lá no 32 da mesma lei, do nosso Código Tributário Nacional, o que vocês vão observar? A zona urbana é definida conforme legislação municipal, observando a existência de ao menos 2 requisitos, né? Que foram, né, esses requisitos eles têm que ter sido construídos ou mantidos lá pelo poder público. Esses requisitos eles se referem nada mais, nada menos a equipamentos urbanos, né? Então, eles vão dizer, vou te dar uma lista aqui com 5 equipamentos urbanos e diz que se essa localidade tiver pelo menos 2 deles, é considerado, então, zona urbana. Vamos lá ver quais são? Então, vamos lá. Artigo 32, incisos 1 a 5. Meio-fio ou calçamento com canalização de águas pluviais, abastecimento de água, sistema de esgoto sanitário, rede de iluminação pública com ou sem posteamento para distribuição domiciliar, né? Não é só para iluminar a via, né? Tem que ser para distribuição domiciliar. E 5, escola primária ou posto de saúde a uma distância máxima, né? Ou seja, num raio de 3 quilômetros do imóvel que está sendo analisado, que está sendo considerado, tá certo? Então, se esse imóvel atender na região onde ele está a pelo menos 2 desses requisitos, considera-se área urbana, tá certo? Só que aqui a gente tem que fazer a ressalva, nós estamos falando de direito tributário, é uma norma de direito tributário que vai ser aplicada na questão do direito agrário, tá? Mas quais são as consequências disso? Então, com relação à determinação do imóvel rural, nós temos a incidência de imposto territorial rural, enquanto que se for determinado que esse imóvel é urbano, nós temos a incidência do IPTU, que é o Imposto sobre a Propriedade Urbana, né? Então, de imóveis urbanos. Então, nós vamos ter aí uma questão tributária que é definida pela localização, tá? Diferente, nós vamos ver, da questão agrária, né? Para fins, por exemplo, de desapropriação. Né? Vai ser considerado, então, o outro critério também, que é o critério da destinação. Aqui nós estamos falando só de localização. Uma outra consequência com relação a esses imóveis rurais é que acarreta uso capião rural, se for área rural. Né? E se for imóvel urbano, aí vai ter que ser feita uso capião urbana. Né? Então, a gente vai ver certinho tudo que é a uso capião, mas vocês já devem estar ligados no que isso significa. Então, assim, o uso capião é um instituto do direito civil que visa, né, fornecer a posse de um imóvel que vem sendo ocupado, né, de forma mansa, pacífica, ao longo de um período determinado pelas pessoas. Então, a pessoa faz o uso, né, utiliza como moradia e tudo, ela vai conseguir a propriedade desse imóvel. Porém, são 2 processos diferentes, caso seja rural ou urbano. Então, precisa ficar definido isso e
o Código Tributário Nacional nos ajuda a identificar, então, qual é a natureza desse imóvel. E aí nós temos, então, a segunda classificação, que se refere à destinação desse imóvel. Então, lá no artigo 4º da Lei Material de Reforma Agrária, está definido que o imóvel rural é o prédio rústico de área contínua, qualquer que seja a sua localização, ou seja, pode ser que ele esteja dentro de da zona urbana, né? Que se destine ou possa se destinar à exploração agrícola, pecuária, extrativa vegetal, florestal ou agroindustrial, tá certo? Então, aqui nós temos esse critério da atividade agrária, né? Então tem que ser exercida uma atividade que pertence ao âmbito agrário, incluindo dois processos, né? O processo agrobiológico, que nada mais é do que essa interação entre pessoas, sociedades que cultivam a terra e que tem essa reciprocidade, né? Que colhem, que tem algum tipo de produto que advém dessa relação agrobiológica, e o risco correlato, né, que é a vulnerabilidade do ser humano diante daquela natureza, vamos colocar assim, né, diante daquela atividade produtiva. Então, a pessoa vai estar sujeita, ou quem está cultivando essa terra vai estar sujeito a eventos naturais, vai estar sujeito a geada, vai estar sujeito a inundação, furacão, ciclone, seja lá o que for, né? Então, esses são os critérios de destinação. E aí eu trouxe aqui uma citação para vocês do Cristiano Cassetari, né, nosso livrinho, em que ele diz, se imaginarmos uma fazenda que possui atividade agrícola localizada no centro de um grande centro urbano, teremos que sobre ela irá incidir o IPTU, como eu falei para vocês, porque a lei tributária adota o critério da localização, portanto, será considerado como imóvel urbano. Mas poderá ser, esse mesmo imóvel, né, poderá ser desapropriado para fins de reforma agrária, por ser considerado imóvel rural em razão da sua destinação. Então, nós temos critérios diferentes para situações diferentes, né? Então, para a situação tributária, eu tenho o critério da localização. Para a situação de questões agrárias, eu tenho o critério da destinação que é preciso de observar, certo? E aí nós temos um terceiro critério, que é o critério da dimensão, a classificação da dimensão pelo tamanho da propriedade, tá certo? Então nós vamos ter aí critérios colocados pelo Estatuto da Terra e critérios colocados pela Constituição Federal e pela Lei de Reforma Agrária, tá certo? Então aqui, para não ficar um gráfico muito gigantesco, eu separei, vou falar primeiro dos critérios do Estatuto da Terra e depois dos critérios que vocês vão encontrar na Constituição Federal e na Lei de Reforma Agrária. Então, primeiramente, no que se refere ao Estatuto da Terra, nós temos a classificação do imóvel rural como minifúndio, como empresa rural ou como latifúndio por dimensão, tá certo? E o que difere uma coisa da outra? O minifúndio, então, ele vai ter uma dimensão, tamanho, menor que um módulo rural, guardem essas palavras, que vocês vão já entender o que elas significam. A empresa rural, por sua vez, ela tem o tamanho, a dimensão, né, de 1 a 600 módulos rurais, e o latifúndio, por dimensão, vai ter a dimensão, aí, o tamanho acima de 600 módulos rurais. Guardem essas informações, tá certo? No que se refere aqui à Constituição Federal e à Lei de Reforma Agrária, nós vamos ter outra classificação, que é em pequena propriedade, média propriedade e grandes propriedades rurais. A pequena propriedade vai ter, então, entre 1 a 4 módulos fiscais. Aqui, ó. A propriedade média vai ter tamanho superior a 4 e vai ter até 15 módulos fiscais, enquanto que as grandes propriedades rurais são consideradas aquelas, então, que possuem dimensões maiores que 15 módulos fiscais. Fiscais, ó, vejam aqui, quando a gente está falando da classificação do Estatuto da Terra, nós estamos falando de módulo rural, né?
E aqui na classificação, utilizando a classificação da Constituição Federal, Lei de Reforma Agrária, aparece módulo fiscal. Já adianto para vocês que para fins agrários, para fins da nossa disciplina, são os módulos fiscais que vão ser mais importantes para as coisas que precisam ser relacionadas à questão de direito agrário, tá certo? Portanto, nós vamos utilizar a classificação dada por esses dois diplomas legais, tá? E não pelo Estatuto da Terra. Então, aqui nós vamos ter a diferença entre o módulo rural e o módulo fiscal. Primeiramente, o que é esse módulo? É uma medida, né? É uma unidade de medida expressa em hectares. Então, sempre que a gente estiver falando de módulo rural, vai ser de hectares. Só que não dá para dizer exatamente, fazer generalizações de quanto mede um módulo rural ou um módulo fiscal, porque isso depende do lugar onde a propriedade está inserida. Tudo isso por quê? Porque o nosso Brasil é mega diverso e dependendo da região nós vamos ter um adensamento maior ou menor de propriedades rurais. Nós vamos ter áreas que têm propriedades muito maiores ou que são muito extensas, né? E que, portanto, têm uma gestão por parte do poder público diferenciada. Né? Se a gente for pensar, por exemplo, a Amazônia e o Pantanal, né? As propriedades rurais são muito grandes, porque são áreas extensas que não têm aquele adensamento de propriedades rurais, como no sul do Brasil, por exemplo, tá certo? Então, o módulo rural, vejam só, é a medida expressa em hectares fixada para cada imóvel rural. Então, é algo que é determinado pelo poder público para cada imóvel em separado, considerando o tipo de exploração predominante no imóvel rural, conforme a localização, forma, dimensão e aproveitamento do município. Eu vou deixar lá no Classroom, para quem quiser ver, um link da Embrapa que mostra o tamanho dos módulos em cada município, tá? Daqui a pouco vocês vão entrar lá e vocês vão ver. Essa medida ela é mais usada para comercialização, tá? Para comercialização das terras. O que nós vamos usar mais na nossa disciplina vai estar, aqui, ó, módulo fiscal, né? E o módulo fiscal, então, é a unidade de medida expressa em hectares fixada para cada município, considerando o tipo da exploração predominante no município, a renda que se obtém dessa exploração, outras explorações existentes no município e o conceito de propriedade familiar. O uso aqui, como eu comentei, é para fins agrários. Então, financiamento, desapropriação, contratos agrários, tudo vai ser utilizado, então, o módulo fiscal, certo? E ele vai variar, então, de 5 a 110 hectares, dependendo da região. Isso significa o quê, gente? Que tem região que um módulo fiscal corresponde a 5 hectares. E tem região que um módulo fiscal corresponde a 110 hectares. É uma diferença gigante. E aqui eu trouxe um mapa para que vocês vejam mais ou menos como é essa distribuição no Brasil. Então, vocês veem que os locais mais adensados, né, de população, aqui, como aqui, ó, a região sul, sudeste, né, nós temos, então, módulos fiscais menores, né? Por quê? Porque tem mais propriedades juntinhas ali, então os módulos fiscais, eles são menores. E já em outras regiões, aqui, ó, norte, centro-oeste, você tem um adensamento populacional menor, né? Então as pessoas estão mais espalhadas, as terras estão mais espalhadas, tem uma extensão de terra muito maior, então um módulo fiscal pode chegar a 110 hectares, tá certo? Então, só para que vocês tenham ideia de como isso funciona a nível de Brasil, certo? E aí, nós temos aqui apenas um aviso, né, de que o STF firmou o posicionamento de que a classificação do imóvel rural em pequeno, médio ou grande deve ser obtida pelo número de módulos fiscais, sempre, tá certo? Então, os módulos rurais, eles vão ficar mais adstritos para outros âmbitos. E aí nós temos aqui também a questão da política agrícola, né? Saindo aqui já da questão da classificação e entrando em outro instrumento, nós temos a política agrícola que vai estar voltada basicamente a 3 questões bastante interessantes. Primeiro, a questão de segurança alimentar. Segundo, a questão do imposto territorial
rural progressivo no tempo e a usucapião agrária. Então a gente vai, na verdade, só dar uma pincelada nessas três questões, né, que elas serão objeto de aula específica. Mas aqui, quando a gente fala de política agrícola e de segurança alimentar, lembre-se que a terra ela possui uma função social, né? E que boa parte dessa função social está vinculada à produtividade da terra, à produção de alimentos que as pessoas precisam para viver, certo? E aí nós temos esses dois conceitos que nos ajudam bastante a entender isso. E o mais utilizado aqui na nossa disciplina vai ser o conceito de segurança alimentar, que significa que cada criança, cada mulher, cada homem deve ter a certeza de contar com alimento suficiente para cada dia. Né? Então é uma questão também de humanidade, uma questão humanitária para que todos tenham acesso à alimentação e que a distribuição de terras, a gestão da terra no Brasil, ela não comprometa esse direito. Né? Aqui, ó. Porém, esse conceito não diz nada com respeito à procedência do alimento ou à forma como é produzido. Né? Então, a segurança alimentar é assim, está dizendo que tem que ter o alimento. Tá? Desse modo, Washington pode argumentar que a importação de alimentos baratos dos Estados Unidos é uma excelente maneira que tem os países pobres de alcançar a segurança alimentar, mas sem produção dos próprios alimentos. Então, a segurança alimentar, isso eu estou trazendo também uma parte crítica da questão, né? Então, quando a gente fala em segurança alimentar, é a distribuição de alimentos. Todo mundo tem que ter alimento. Mas quando a gente fala de soberania, tem outras questões envolvidas, como a questão da alimentação saudável e da produção desses alimentos pelo próprio país, não tendo que importar isso de nenhum lugar, tá certo? Então são conceitos interessantes que vocês podem explorar também na nossa disciplina. E aí, no que se refere a essa segurança alimentar, nós observamos lá no artigo 187 que existe a política agrícola, que será planejada e executada na forma da lei, com a participação efetiva dos setores de produção, envolvendo produtores, trabalhadores rurais, bem como dos setores de comercialização, de armazenamento e de transportes, levando em conta instrumentos creditícios e fiscais, né, significa que a gente pode utilizar, né, de políticas públicas, políticas de crédito e fiscais para melhorar a questão da segurança alimentar, preços compatíveis com os custos de produção e garantias de comercialização, então a regulação estatal nesse sentido também é bastante interessante, né, para deixar só na mão do mercado, fica tudo em volta do lucro e a questão alimentar realmente fica a segundo plano. O incentivo à pesquisa e à tecnologia, óbvio, né? Porque sem pesquisa e tecnologia não tem como aprimorar essa produção de alimentos de uma maneira saudável. Assistência técnica e extensão rural, fundamental, né? Para que o poder público esteja atuando aí como parceiro dos produtores rurais. Seguro agrícola, cooperativismo, também temos experiências interessantíssimas nesse sentido no Brasil. A eletrificação rural e irrigação, né? Acesso à água e energia para as produções, que é algo, enfim, fundamental. Habitação para o trabalhador rural. Né? Então, nós temos aqui algumas medidas estabelecidas pela Constituição Federal para garantir política agrícola e para garantir soberania alimentar, tá certo? No que se refere ao Imposto Territorial Rural Progressivo no Tempo, nós temos aqui o artigo 153 da Constituição Federal, que determina a instituição de impostos sobre a propriedade territorial rural, né? Estabelecendo que ele será progressivo, né? Terá suas alíquotas fixadas de forma a desestimular a manutenção de propriedades produtivas, né? Então, esse imposto ele vai ser calculado com base na terra e na sua produtividade, né? Então, quanto maior a terra e menor a produtividade, vai ter mais imposto para incidir, certo? Não incidirá sobre pequenas glebas rurais definidas em lei quando as explore o proprietário que não possua um outro imóvel, né, para favorecer a utilização dessas terras por quem realmente precisa. Será fiscalizado e cobrado pelos municípios que assim optarem na forma da lei, desde que não implique redução de imposto ou qualquer outra forma de renúncia fiscal. E aí, por fim, nós temos a usucapião agrária, que está lá no artigo 191 da nossa Constituição, que diz: aquele que, não sendo proprietário de imóvel rural ou urbano, possua como seu, por 5 anos ininterruptos, sem oposição, área de terra ou em zona rural, né, que não seja superior a 50 hectares,
tornando-a produtiva por seu trabalho ou de sua família, tendo nela sua moradia, a adquirir-lhe-á propriedade, tá certo? Então, como eu expliquei para vocês, a usucapião ela tem essa função de dar a propriedade da terra a quem efetivamente a utiliza, né, de forma pacífica, de forma tradicional ao longo do tempo, certo? E aqui é só parágrafo único que vai dizer que os imóveis públicos não podem ser adquiridos por usucapião, tá? Isso é só para os particulares. Então, essas 3 questões elas vão ser aprofundadas nas próximas aulas, mas eu já gostaria desde logo de apresentar esses temas para vocês. Então, até a próxima. Tchau, tchau.